Meus amados irmãos e irmãs aqui presentes, esta manhã do dia do Senhor. São Paulo, na segunda leitura da missa de hoje, ele se vangloria das suas fraquezas para exaltar a graça de Deus. Ele diz: o Senhor Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Essa frase de São Paulo é muito rara e muito difícil de ser dita. Por quê? A gente não gosta de revelar as nossas fraquezas. A gente não gosta de revelar os nossos pecados. A gente tem dificuldade de falar dos nossos erros. A gente tem mais facilidade de falar dos erros dos outros. Mas dos nossos, é preciso muita humildade, e mais do que humildade, é preciso muita experiência de Deus para que alguém chegue a esse patamar que São Paulo chegou na segunda leitura da missa de hoje ao afirmar: Deus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. São Paulo não tinha medo nem vergonha de admitir diante de Deus os seus pecados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o que impede a graça de Deus não é a impotência nossa. Sabe o que é a impotência? É o não poder ser bom, ser perfeito, ser correto. Não é a impotência que prejudica a gente diante de Deus. É a prepotência. Vamos repetir isso? Não é a impotência, mas a prepotência. A impotência é até um atributo que nos aproxima de Deus. Quando você diz a Ele: Senhor, eu não tenho mais forças, me ajuda. Eu não tenho mais condições, me ajuda. Mas quando você diz: eu não preciso de Deus, eu não preciso de missa, já tenho tudo. Não preciso de orações, já tenho tudo. Prepotência. Aí você começa a rivalizar com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso. Aí Deus não encontra espaço. Por que Deus fez tudo em Maria? Porque Ele encontrou as portas abertas. Ele encontrou um coração totalmente humilde, o mais humilde que Ele encontrou na terra. Foi o coração de Maria. Então, onde o Senhor encontra um coração humilde, Ele entra e faz morada. Onde Ele encontra um coração soberbo, diz a palavra de Deus que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Imagine Deus resistindo aos soberbos, mas Ele dá a sua graça a quem é humilde, como São Paulo na segunda leitura da missa de hoje, que diz assim: eu sou o primeiro dos pecadores. E eu gostaria de me deter nessa palavra, porque o Evangelho vai na mesma linha. Há mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos, entre aspas, que acham que não precisam de conversão. A pessoa que acha que não precisa de conversão, ela está impedindo a graça de Deus de fazer mais coisas na vida dela. Porque todos nós precisamos nos converter, meus irmãos. E eu tenho certeza que nós ainda não estamos convertidos. Porque uma pessoa convertida no mundo faz muita diferença, sim ou não? Mas a gente ainda não se converteu. Inclusive esse que vos fala. Eu preciso me converter para poder fazer a diferença nesse mundo de hoje. Uma pessoa convertida faz muita diferença. É um sal no meio de uma terra insossa. Portanto, há mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 que são prepotentes, que acham que não precisam de conversão. Por isso, meus irmãos, falar dos seus limites não é demérito, não é defeito seu. Mas admita os seus erros diante de Deus. Isso é importante. Não chega diante de Deus, diante do Santíssimo, e diz: olha, Jesus, como eu sou bom, olha aqui meu currículo. Deus não quer saber disso.
Para Ele não interessam isso. Os títulos humanos para Deus não valem. O que interessa são as virtudes cristãs. Humildade, caridade, isso Deus ama. Isso Deus espera de cada um de nós. Por isso, meus irmãos, o que São Paulo fez na segunda leitura da missa de hoje é o que nós devemos ir para as nossas casas nesse domingo, perguntando qual foi a última vez que eu me humilhei na presença do Senhor. Quando foi a última vez que eu me apresentei diante dele, não como um super-homem, nem como uma super-mulher, mas como um filho, uma filha de Deus necessitado de ajuda. Diante de Deus, todos nós somos pobres, necessitados, cada um na sua medida. Uns necessitados de umas coisas, outros necessitados de outras. Mas nós não somos ricos diante de Deus, somos sempre pobres. E quanto mais pobres diante deles, mais humildes diante dele, mais bênção ele nos dará, mais graças ele nos dará. Vocês notaram, meus irmãos, como a gente tem dificuldade de admitir os nossos erros, sim ou não? Até para os filhos de vocês. Os pais erram na educação dos filhos quando tentam parecer para eles uma coisa que vocês não são. Uma coisa que vocês não são perfeitos. Vocês podem até educá-los eles com a verdade. Olha, um dia papai errou, mas hoje papai não faz mais isso. E eu não quero que você também faça isso. Um dia minha mãe errou, mas eu não quero mais que você faça isso. E a mamãe também não faz mais isso. Melhor do que parecer uma mentira que você não é para os seus filhos. E você educando-os desta forma, você vai estar educando eles com a verdade, não com a mentira. É bom educar os filhos com a verdade, sim ou não? Não encham a cabeça deles de uma mentira. Eduque seus filhos com a verdade, inclusive de si mesmos. Quando eles estiverem adultos, na faculdade, por exemplo, ou quando estiverem abrindo seu primeiro negócio, a vida vai questionar eles. Aí eles dirão, não. Meus pais sempre me ensinaram a ser verdadeiros. Não vou mentir. Meus pais sempre me ensinaram que quando a gente erra, é para admitir o erro. É para ficar fingindo uma coisa que não é. E quando a gente erra, a gente pede perdão, pede desculpas e admite que errou. Olha o que São Paulo fez na segunda leitura da missa de hoje. Eu sou o primeiro dos pecadores. E São Paulo, olha, depois de Jesus Cristo, ele foi o maior missionário do cristianismo. Levou o cristianismo para Roma, levou o cristianismo para os ateus na Grécia, pregou entre os gregos, era um homem de uma inteligência sublime e ele se considerava o maior e o primeiro dos pecadores. Por isso mesmo, Deus exalta os humildes. Deus dá a sua graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. A prepotência é o grande adversário da graça de Deus. É a nossa prepotência, meus irmãos. Mas a humildade é uma porta escancarada. A humildade é uma porta escancarada para Deus fazer em nós o que Ele quiser. O que Ele bem querer, como Ele fez em Maria Santíssima. E eu os digo mais ainda, meus irmãos, por que a gente tem tanta dificuldade de se confessar? Aí o padre vai apertar mais um pouquinho agora. A dificuldade de se confessar não é vergonha, não. É prepotência nossa. É o sacramento mais difícil que tem, é a confissão. Por quê? A gente acha que não precisa. A gente acha que não tem necessidade. A gente acha que é bobagem. Sim ou não? E pior ainda, a gente se nivela por baixo. A gente, todo mundo faz.
a gente fica se nivelando, ó, por baixo. Não ensine isso para os seus filhos, não, pelo amor de Deus. Não ensinem a eles a se nivelarem pelo que todo mundo faz. Diz para ele que o parâmetro não é o que todo mundo faz, mas é Cristo Jesus. Ele é o nosso parâmetro. Não é o que aparece na Globo, nem no Big Brother, nem no SBT, não. Nem os coleguinhas de escola, não. É Cristo Jesus. Ele é o nosso parâmetro. Ele fez, tá bom, eu faço. Ele é o modelo. Portanto, a dificuldade nossa de nos confessarmos é a nossa prepotência. É a naturalização do erro. É a gente achar que tudo é normal e que eu não preciso, eu já tenho tudo. É uma riqueza que na verdade é pobreza, miséria. Por isso, meus irmãos, sejamos pobres diante de Deus e não tenhamos vergonha de revelar a Ele a nossa pobreza. Porque Ele quer isso, Ele espera isso de nós. É como se Ele dissesse: Aloísio, eu quero lhe ajudar, mas você não deixa. A sua prepotência não permite. Você não me pede, você só delineia as suas qualidades. Eu não preciso de suas qualidades. Eu já sou Deus. Eu preciso das suas misérias para eu poder curá-las, para eu poder transformá-las, regenerá-las e assim sucessivamente. E para concluir, meus irmãos, assim como a gente não deve se vangloriar dos nossos defeitos, a gente deve reconhecê-los diante de Deus, como fez São Paulo. Senhor, diante de Ti eu admito os meus defeitos, eu admito os meus limites, e eu gostaria que nós vivêssemos num mundo em que nós não fôssemos julgados por termos confessado nossos erros. E aí eu concluo contando para vocês uma história. Gravem bem isso, para vocês conversarem hoje na hora do almoço com os filhos de vocês. Vocês já ouviram falar de Santo Agostinho, sim ou não? Santo Agostinho foi um grande santo da igreja, um dos maiores de todos os tempos. Só que antes de se converter, ele teve uma vida muito devassa, muito depravada. Foi um imoral. E ele se converteu graças à oração de mais de 20 anos de sua mãe, Santa Mônica. E quando sua mãe morreu, ele se tornou sacerdote e se tornou bispo, chegou a ser bispo. Um bispo respeitadíssimo. E um dia, Santo Agostinho estava como estou aqui, pregando na igreja, todo feliz, empolgado do Evangelho. Só que ele tinha passado, né? E de repente apareceu um homem no meio da igreja, aparentemente bêbado. Olhou para Santo Agostinho e disse assim: eu conheço o seu passado. Você já fez isso e aquilo comigo, nós já fizemos isso e aquilo. E Santo Agostinho ficou um pouco envergonhado, estava na frente do público, não é? E aquele homem falando todos os pecados publicamente que Santo Agostinho tinha feito. Aí quando ele se cansou de falar, Santo Agostinho naquela época não tinha microfone, né? Estamos falando ali do século IV, V. Santo Agostinho disse para ele: olha, tudo que esse homem falou é verdade, tudo. Mas ele só cometeu um erro, ele só falou dos meus pecados do passado. Agora eu vou contar para vocês os meus pecados de agora. Ele começou a confessar-se publicamente os seus erros agora como bispo. Aquele homem saiu envergonhado, porque o diabo é quem tira a gente da confissão. O diabo é quem bota o orgulho na gente para a gente não admitir os erros. E Santo Agostinho foi na contramão da história. Ele diz assim: eu vou admitir os meus erros, vou confessar os meus pecados, porque diante de Deus eu não preciso ter vergonha, eu não preciso ter medo, eu estou nas mãos de quem pode me salvar.
Então, meus irmãos, que essa história do grande Santo Agostinho nos inspire para a gente não ter vergonha de assumir os nossos limites, nossos defeitos diante de Deus e de procurar o sacramento da reconciliação. Creio. Queridos, você que acabou de assistir esse vídeo, muito obrigado. Eu te convido a acompanhar este canal pelo YouTube e também no Facebook Padre Aloísio Mota. Juntos vamos evangelizar.